Se você acha que já sabe tudo o que Jesus veio fazer aqui na Terra, eu venho te dizer que existem muitas verdades profundas sobre o ministério de Jesus que vai mudar completamente a sua forma de enxergar a sua vida e o seu propósito aqui na Terra. Talvez você esteja passando por uma fase de mesmice, de apatia, achando que as coisas não fazem muito sentido, ou até um pouco sem vontade de viver. Eu venho te dizer que se isso tem passado pela tua cabeça, o vídeo de hoje foi feito para você. Vem comigo que nós já vamos começar. Meu nome é Thalita Alves e hoje eu quero compartilhar com você reflexões bíblicas para uma vida cristã, prática, vitoriosa. É muito importante a gente já começar com um versículo que muda tudo aquilo que a gente pensa a respeito de Jesus e sobre as nossas situações, né? Situações que nós temos vivenciado. Tá lá em Isaías 53:5. Presta atenção. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos saradas. Jesus, ele veio aqui no mundo para te trazer paz. A paz que o mundo não nos dá. Ele foi esmagado. Ele foi ferido, ele foi injustiçado, humilhado, entregue, sem pecado nenhum, para que nós nos apoderássemos, né? Nos empoderássemos e nos apossássemos dessa vida de profunda paz. A questão é que essa profecia que já estava lá contida no Antigo Testamento, e a gente tem inúmeras outras profecias quando a gente pensa no livro de Amós, o livro dos Salmos, né? Daniel vai falar que Jesus ele viria à Terra com um propósito, né? Só que o que tem acontecido com a gente é que nós temos uma visão errônea do que significa paz. Nós vivemos num construto social. O que é um construto, né? Numa ideia social de que paz é uma vida em que as pessoas não discutem, é uma vida em que você tem ali um valor, né, X na sua conta, que está totalmente alheio de qualquer flutuação econômica. A gente acha que a paz é nós não convivermos com nenhum tipo de dor ou doença, ou a gente viver com pensamentos completamente ordenados. Essa é a nossa situação e a nossa visão de paz. Só que o Senhor Jesus, já conhecendo os nossos corações, ele já nos alerta lá em João 14:27, dizendo: eu deixo a paz a vocês. E a minha paz eu dou a vocês e não dou como o mundo a dá. E não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Veja que se Jesus diz que ele nos dá uma paz que não é como o mundo nos dá, é porque a gente tem uma dicotomia, no caso, duas formas de pensar. E aí Jesus está dizendo para nós e para você hoje, a paz que eu quero que você tenha, ela é uma paz muito diferente da paz que você está procurando. E às vezes a gente, na busca dessa paz que o mundo diz que é, por meio das propagandas, né, por meio das conversas que nós temos com as outras pessoas, por meio daquilo que é vendido, a gente olha para a nossa vida e fala: eu não tenho vivido um momento de paz. Eu tenho vivido uma vida totalmente diferente do que eu enxergo como paz. E na verdade, você não consegue vivenciar aquilo que já é uma promessa para você. Quer ver um exemplo? Marido e mulher, né? Você que é casada, pode até deixar um comentário aqui pra gente. Pessoas que dizem que não brigam. Eu e meu marido, não sei por que vocês discutem, porque aqui em casa é muito tranquilo. Tudo que eu falo pra ele, ele diz assim: tudo bem, faz como você quiser. Pra mim tá ótimo. Você que manda. Deixa eu te falar, isso não é relacionamento.
Eu vou repetir, isso não é relacionamento. Aí você vai falar, né, depois que seu casamento acaba ou entra numa crise, você vai falar, nossa, meu marido nunca falou pra mim que as coisas não estavam boas. É óbvio. Todas as vezes que ele pontuava uma coisa pra você, você vinha com 5 pedras na mão e totalmente numa postura reativa. E eu me coloco aqui nesse lugar, sabe, de postura reativa, é quando a gente não consegue estar atenta para ouvir os conselhos no intuito de querer mudar. Falando em mudar, gente, eu estou recebendo aqui uns comentários no YouTube sobre como melhorar esses vídeos para você. Então, por favor, coloca aqui nos comentários se tem alguma coisa que vocês acham que precisa de melhorias para os próximos vídeos. Tenho ouvido. A Bíblia diz que uma pessoa que ouve, né, a repreensão, ela vai se tornar cada vez mais sábia, um ouvido atento. Uma pessoa que fala menos e que não tem uma atitude reativa, ela simplesmente vai atingir outros estágios da vida e vai crescer. No seu relacionamento, se você tem discutido, ou se você tem pontos de divergência, não significa que você não está vivendo uma vida de paz. Isso nas relações, em outras relações também, no seu trabalho, né? Até mesmo com os nossos amigos. Se você for parar para pensar, as minhas amizades são de pessoas muito diferentes de mim. De temperamentos diferentes, né? E nessas amizades eu cresço, porque são pessoas que já têm virtudes que eu ainda não adquiri. As diferenças, né? E essa briga boa, ela é muito saudável nas nossas relações. E não significa, em nenhum momento, ausência de paz. Aí você tá numa casa, aquele silêncio, né? Eu não ouço um barulho, né? Eu chego na casa dela, como que pode, gente? Tem 2 filhos, um de 3, 8 anos, e a casa tá impecável. Tem alguma coisa errada aí, gente, deixa eu te falar. Porque uma casa, ela é um organismo vivo, né? A casa, ela não precisa, óbvio, né, viver numa bagunça, mas muitas vezes quando a gente tá vivendo numa escravidão, gente que tem toque, sabe? Gente que mulheres rixosas que brigam porque o sapato tá na sala ou porque a escova de dente tá do lado contrário. Meu, o que isso vai mudar? Sério, se você morreu hoje, será mesmo que vai fazer diferença se a escova de dente está colocada torta ou de cabeça para baixo? A gente precisa ser pessoas muito sábias e aproveitar essa vida, né? A beleza que é a nossa vida. Então, esse é o convite que Jesus ele nos dá. Ele já nos libertou de toda a culpa, de todo o passado, dos nossos traumas, das nossas amarguras. Nós estamos libertas. E a partir do momento em que nós estamos livres da escravidão do pecado, nós nos tornamos escravos da justiça. Eu quero ler Romanos 6:7 para você, que diz assim: vem comigo. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá, e a morte já não tem nenhum poder sobre ele. A Bíblia ela está querendo dizer que a partir do momento em que você fez uma decisão, né? O que é essa decisão? Quando você leu nas Escrituras que todo mundo, inclusive eu e você, que todas nós somos pecadoras e nós conseguimos nos dar conta da imundícia, né, que nós estamos, a gente se dá conta também de quem é Jesus nas nossas vidas, de que Ele como um servo perfeito, veio ao mundo para que nós pudéssemos ter a certeza da salvação. O segundo ponto, além da paz, é que nós não estamos mais no poder da lei. Romanos, ainda no livro de Romanos 6,14, acrescenta assim: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ou seja, esse sob aqui é debaixo. Nós estamos debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei.
E uma palavra que a gente precisa, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, uma palavra que a gente precisa tirar da nossa vida é: eu não consigo. De fato, nós não conseguimos, porque em nós habita uma natureza humana que vai sempre nos levar para o pecado, para a fraqueza. E é muito bom que assim seja, para que Jesus Cristo e o poder dele seja evidenciado em nós. Mas quando a gente se coloca sempre nessa posição de eu não consigo, ou isso faz parte do meu temperamento, ou não tenho aptidão, ou eu não vou conseguir transformar as coisas já arraigadas que já estão comigo há muito tempo, você está se colocando num lugar de escravidão. E é um lugar de escravidão que o sangue de Jesus Cristo já te tirou. Isso significa que você consegue sim, em Cristo, vencer a procrastinação, vencer hábitos viciosos e que te derrotam, que te colocam para baixo. Aqui eu estou falando de jogos. Aqui eu estou falando da ira, estou falando da prostituição e imoralidade sexual. Aqui eu estou falando talvez de coisas até mais leves, que a gente não considera como um teor de aprisionamento, mas, por exemplo, o ciúme. Quantas mulheres e quantos homens eles estão agora assim trabalhando e pensando no que a mulher, o que o esposo está fazendo porque acha que vai perdê-lo ou que está tendo uma relação extraconjugal. Deus nos chamou para a liberdade. E essa liberdade, ela também inclui a lei. O que significa a lei? Thalita, me explica um pouco sobre isso. É a lei. Se você pegar a Constituição Federal ali, o artigo 5º, né, que todo mundo tem direito à propriedade, todo mundo tem direito à saúde, as pessoas têm direito à segurança, não é isso que está escrito lá? E aí, quando você olha o artigo 5º, você, de fato, as pessoas têm vivido com dignidade. É assim que você vê quando você anda nas ruas, as pessoas comendo super bem, vivendo em lugares com saneamento básico e com acesso a lazer, com uma educação de qualidade? Claro que não. Então, quando você olha a lei, isso só mostra o quão longe nós estamos de uma sociedade justa, igualitária, equânime, etc., inclusiva e etc. E eu estou trazendo esse exemplo da nossa lei humana para a lei de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, a gente observa que a gente jamais vai conseguir cumprir a lei. E aí, quando a gente vai lá para a lei de Moisés, isso inclusive é uma conversa que Jesus tem com os fariseus, quando eles pensam que estão cumprindo a lei, Jesus diz: olha, deixa eu te contar uma coisinha. Se você acha que não adulterar é apenas não ter relações sexuais com uma mulher, eu venho te dizer que quando você já olhar por uma mulher desejando-a, cogitando-a, imaginando no teu coração, você já pecou. Deixa eu te falar, matar não é só você tirar o fôlego de vida de uma pessoa. Você mata alguém quando simplesmente você a chama de tola. Quando você tira dela a vontade de viver simplesmente com uma crítica maldosa ou com uma exclusão fortuita. E aí você pensa, de fato, eu jamais vou conseguir cumprir a lei. E só que a partir do momento que nós somos libertos da lei, isso está no capítulo 7 de Romanos, nós podemos ter a paz de que nós temos Jesus Cristo e graças a Jesus Cristo. Romanos 8, 33 nos traz um... Ai, socorro, que o microfone aqui quis cair. Romanos 8,33 diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Ninguém tem o poder para condenar você, nem você mesma. Passado já está em outro patamar. Isso não pode mais ser trazido à tona na tua mente para te aprisionar e para te paralisar.
O sangue de Jesus, ele já te lavou de todo pecado e já te purificou de toda a injustiça. Cristo não nos chamou para vivermos uma vida de autocomiseração, uma vida de tristeza, vida de desânimo ou uma vida de perfeccionismo. Deus nos chamou para uma vida de paz, uma vida em que nós não estamos mais sob o jugo da lei, mas que somos conduzidas pelo Espírito. Romanos 8,15 acrescenta: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seu próprio filho. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Claramente, Paulo está dizendo aqui para nós, a partir do momento que nós aceitamos, né? Teve uma pessoa que um dia falou para mim, me explica o que significa esse aceitar, né? A partir do momento que você reconhece o que Jesus Cristo fez por você e você recebe esse presente, por isso que a gente fala essa aceitação, você tem o Espírito Santo dentro de você, um Espírito Santo que faz com que você se torne filha adotada, com todas as benesses, com todos os direitos de um filho. Mas o filho vai envolver o sofrimento, né, de ver e seguir os passos do teu pai, mas também de herdar a vida eterna e uma vida, aí sim, de paz perfeita. Jesus veio para salvar os perdidos, veio para nos salvar, como está escrito lá em Lucas 19:10. E ele veio para revelar o amor dele por nós, como está escrito em João 3,16. Ele amou, por isso ele entregou o filho dele para que a gente pudesse ser de fato libertas do pecado e com a certeza de uma plena vida e de não experimentarmos a segunda morte. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E por meio de Jesus você se achega ao Pai. Queria deixar para finalizar Deuteronômio 31:11, que diz: como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada, ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. Deus, ele é esse Deus que quer te dar paz, que quer te dizer que ninguém vai te condenar, nem mesmo você, e que você tem o Espírito Santo dentro de você para te ajudar, para te consolar, para te animar e para te ensinar. Se você recebeu esse presente, existe uma obrigatoriedade para você. Diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho cumprido o ID por meio desse canal e você tem uma responsabilidade. Se inscreva para que o conteúdo chegue para outras pessoas. Coloque aqui nos comentários como que essa palavra falou com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e nas redes sociais, @Thalita Alves Brasil. Me chama lá para que a gente possa conversar e conhecer você. É isso que eu oro e peço para que Deus possa encher nesse dia o teu coração de alegria. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, pela morte dele, pela ressurreição. E obrigada porque nós não somos mais escravas da lei. Obrigada porque isso nos traz consolo e nos traz uma profunda paz. O sacrifício já foi feito pelo Senhor. E nós agora queremos desfrutar desse sentimento que o Senhor já nos proporcionou, já está consumado. Que a gente possa tirar das nossas mentes a culpa e a condenação, que muitas vezes parte da nossa própria mente. Eu venho clamar para que o Senhor atenda os nossos pedidos, em nome de Jesus. Amém.